Olá, eu me chamo Maviane da Silva Amorim e venho por meio deste vídeo apresentar o meu artigo de conclusão TCC em Licenciatura em Pedagogia da Faculdade UNEF, Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Polo Valente, Bahia. O meu artigo tem como tema o diálogo e o brincar, caminhos para uma aprendizagem significativa. O diálogo e o brincar na educação de jovens e adultos, a EJA. Esse estudo busca compreender como essas duas práticas, dialogar e brincar, podem transformar a experiência educativa de jovens, adultos e idosos que retornaram ao ambiente escolar, porque eles desejavam continuar vivendo, aprendendo e fortalecendo laços e reafirmando que nunca é tarde para recomeçar. A educação de jovens e adultos é marcada por grande diversidade. Os alunos, quando chegam à escola, chegam cheios de experiências já vivenciadas por eles anteriormente. São ritmos, idades e experiências acumuladas. Essa realidade exige práticas acolhedoras e sensíveis que valorizem o conteúdo que os alunos trazem. Nesse contexto, surge a questão central do estudo: de que maneira o diálogo e o brincar podem construir caminhos para a aprendizagem significativa na EJA. O diálogo cria vínculos e fortalece a autonomia. Já o brincar, mesmo sendo geralmente relacionado à infância, potencial pedagógico para os adultos, trazendo leveza, motivação e participação. O objetivo geral foi analisar como o diálogo e o brincar contribuem para fortalecer o envolvimento dos estudantes e tornar a aprendizagem mais significativa, considerando suas necessidades e experiências específicas. Os objetivos específicos foram dois. O primeiro é compreender como o diálogo pode valorizar as vivências, fortalecendo a prática e a participação dos estudantes. O segundo foi como as práticas lúdicas podem ressignificar, como o contexto da vida pode ser transformado, como o contexto pode ser mais leve, interativo e significativo. A base teórica do trabalho está em Paulo Freire. Freire nos lembra que o ser humano é um ser inconcluso e ele está em permanente construção, que ele aprende todos os dias ao longo da vida. Ele também critica a educação bancária, onde o professor apenas deposita os conteúdos no estudante, mas logo após ele vem com a teoria do diálogo, que é através do diálogo que o aluno vai se sentir mais leve, mais compreendido, mais acolhido e vai aprender, essa prática humanizadora. É no diálogo que o aluno se reconhece como sujeito histórico capaz de transformar sua realidade. O diálogo na EJA permite com que os estudantes se expressem, conte as suas realidades, o que ele vivenciou. E através da vivência dele, iremos elaborar um plano para que possamos dar uma aula através do que ele viveu, das experiências vivenciadas pelo estudante. Quando o estudante ele dialoga e traz a sua realidade para a escola, os assuntos que antes eram abstratos para eles ficam concretos, porque você envolveu o que ele viveu no dia a dia. Ele cria, então, vínculo, confiança, e isso fortalece a autoestima do estudante e faz com que ele combata essa visão tradicional e rígida da educação. No caso das práticas lúdicas, antes vistas como só para a educação infantil, hoje os autores Kishimoto e Winnicott mostram que o lúdico é uma dimensão humana e não apenas infantil. A ludicidade ele estimula a criatividade, a imaginação, a expressividade e a emoção. Quando o aluno, independente da idade dele, infantil ou os idosos, jovens, quando ele brinca, ele estimula a criatividade, ele expressa os desejos e as emoções dele. Então ele já não vai ter mais vergonha de demonstrar a sua realidade e de participar das atividades no geral. O brincar, ele rompe barreiras e torna o ambiente mais leve e seguro. As atividades lúdicas aumentam o engajamento e fortalecem a interação. Quando o aluno brinca, ele precisa do colega. Então, através do brincar, são partilhadas as emoções. Segundo Lucchesi, o lúdico permite a experiência plena, não só do corpo, mas da mente ao mesmo tempo. Com isso, o estudante se sente mais confiante para participar do processo educativo.
Ninguém aprende sozinho, como nos lembra Freire. A aprendizagem acontece em relação com o outro. Por isso que o brincar, o dialogar, tem muito a ver com Freire, porque Freire, tudo que Freire nos ensina é essa cooperação de ninguém aprender sozinho. Por isso, quando unimos diálogo e brincar, criamos o diálogo e brincar, criamos esse ambiente de cooperação, de construção coletiva. Já a ludicidade, ela supera essa insegurança. Os alunos, começam a entender como ele aprende e como ele pode usar essa prática. A EJA, ela enfrenta diversos desafios: evasão, desmotivação e falta de metodologias adequadas. Nessa parte que entra o diálogo e o brincar, que quando o aluno ele chega à escola, que ele se sente acolhido, que ele brinca, que ele é ouvido, ele volta para a escola, ele retorna ao ambiente escolar com mais motivação, com mais alegria e vontade de estudar, vontade de aprender. Muitos desses estudantes que retornam à escola, ele está carregado das suas histórias, não só histórias alegres, mas desmotivação, preconceito, e com isso eles se sentem um pouco tristes. E já a prática, a ludicidade, traz o estudante de volta para a escola. Aí entra as práticas lúdicas, aí entra o diálogo e o brincar. O acolhimento vai reduzir essas barreiras e tornar o aprendizado significativo. A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica. Todo o estudo foi fundamentado na análise de livros, artigos científicos e produções acadêmicas que discutem Paulo Freire, EJA, diálogo e práticas lúdicas. O processo envolveu seleção, organização, leitura, crítica e interpretação dos materiais. A análise demonstrou que o diálogo promove autonomia, fortalece vínculo e dá voz ao educando. O brincar aproxima o estudante do conteúdo, estimula a participação e torna o processo mais prazeroso. Junto a essas práticas, a expressividade, o engajamento e a construção coletiva do conhecimento. Concluímos que o diálogo e brincar são estratégias pedagógicas fundamentais para uma prática humanizadora na EJA. O diálogo permite que o estudante seja reconhecido em suas histórias e em seus saberes. O brincar ressignifica o ato de aprender, tornando o ambiente mais leve, acolhedor e participativo. Essas práticas fortalecem a autonomia, a autoestima e o pertencimento. Percebi na concretude das experiências vivenciadas ao longo dos anos que os alunos, eles desejam sim aprender a ler, a escrever, a saber o valor do preço de algum objeto no mercado, na feira, mas eles vão em busca não só da parte pedagógica. Quando o aluno ele volta à escola depois de muitas experiências vivenciadas, eles vão atrás de acolhimento, de brincar, de leveza, e é isso que a EJA, que o diálogo e brincar vem trazer, essa experiência, esse desejo de voltar, esse desejo de viver. Nós temos casos de pessoas que estavam de depressão, casos de pessoas querendo se suicidar, de senhoras tristes nas suas casas, né? Não se alimentavam direito, e foi através dessas vivências, dessas brincadeiras, desses risos, desses momentos de abraço e de acolhimento que eles retornaram e se sentem muito mais felizes. Eles dão depoimento, né, dessas vivências, e nós nos sentimos muito felizes em fazer parte dessa experiência. Quando eu escolhi o diálogo e brincar, foi pela própria prática dentro da sala de aula. Assim, o diálogo e brincar se tornam para mim práticas freirianas, onde escutamos, aprendemos coletivamente, brincamos, partilhamos as vivências e construímos sentido para o mundo. É nessa troca humanizadora que a educação deixa de ser um ato mecânico e se torna uma prática lúdica e libertadora. Encerro esta fala e reafirmo a minha crença numa educação que escuta, acolhe e transforma. Agradeço a cada um pela escuta e pela partilha. Muito obrigada.